Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Enquanto lhe faço uma indagação sincera, eu espero que você seja sincero em responder essa indagação também, porque é algo que atinge a todos nós, é algo que diz respeito à minha vida, à sua, à vida de todos nós. Sinceramente, como vai a vida de oração? Sabe, isso é uma coisa que é tão particular, não é? Nós não temos como julgar uns aos outros. Não há como julgar ao meu próximo numa questão assim, porque é uma questão como Jesus bem tratou, não é? E ele fala sobre o quarto secreto, vai em secreto a teu Pai. É uma questão tão em secreto entre nós e o nosso Deus, não é? Tão íntima entre nós e o nosso Pai. Mas a quanto vai? A que velocidade vai sua vida de oração? Qual é realmente as questões que envolvem a sua vida de oração? É uma questão diária? Ou talvez a vida de oração está só dentro daquilo que, quando acontece alguma coisa, eu lembro de orar. Olha, começou uma guerra lá em Israel, vou dobrar os meus joelhos. A coisa está começando a ficar feia lá, isso é um sinal que eu devo orar. Deus nos dá muitos sinais que a gente deve orar, não é? O primeiro deles é que nós abrimos os olhos de manhã. Você está vivo, acordou, despertou para mais um dia. Deus te chama a orar. Então, meu amado irmão, a quanto vai esta vida que deve ser pujante em você? Como é que estão as questões da oração entre você e Deus? Estão firmes ou há um fraquejar aí que não é desejável? Leia comigo, vamos ler todos juntos, podem ficar assentados como estão. Efésios 6:18. Encontrou o texto, está na projeção também. Leia comigo, vamos ler todos juntos. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você notou quanto é usado a palavra todo aí? Todo tempo, toda oração, toda perseverança, todos os santos. A oração é algo que ocupa tudo na nossa vida. Assim devia ser. Então vamos orar e pedir que Deus nos abençoe enquanto meditamos nessa verdade. Nosso Deus, nós buscamos ao Senhor em oração. Há tanta fragilidade em nós e tantas dificuldades em nós, mas há um Deus poderoso a quem servimos. Há tantas questões que nos afastam do Senhor, mas nós reconhecemos que nenhuma delas vem de Ti. São todas responsabilidades nossas. Rogamos que nos ajude enquanto meditamos na verdade sobre a oração. Que independente do que aconteça com esse mundo, com o nosso país, com as circunstâncias que nos cercam, que essas circunstâncias sempre nos encontrem em oração, na Tua presença e na Tua dependência. Ajuda-nos nesse tempo que estudamos a Tua palavra. Nós confiamos no ministério do Teu Espírito e oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Realmente eu creio que talvez a questão da oração seja aquela que envolve mais má compreensão por parte dos crentes, do seu lugar, da sua importância, do seu cultivo. Talvez a questão da oração seja aquela que nós mais nos complicamos e aquela onde Satanás mais obtém vitória sobre nós. Nós deixamos de orar até pela fome. Eu sei que eu tenho que orar por isso, está a hora do almoço, agora não dá mais. Deixamos de orar por causa do sono. Eu sei que eu tenho que lembrar disso antes de dormir, mas o sono foi forte demais. Deixamos de orar por causa do nosso entretenimento. Devíamos orar
mas há compromissos que nós acertamos que não podem ser deixados para trás. Mas parece que o compromisso da oração pode ser deixado sempre para depois. Sempre há um momento depois. Sempre há um tempo depois, aonde a coisa mais importante da minha vida espiritual simplesmente pode ser deixada de lado até o momento oportuno. Eu acho que nós temos mais planejamento e intenção de orar do que verdadeira oração. Ninguém aqui em sã consciência diria que a oração não é importante. Não, ninguém, nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós diria que não precisa de orar, ou que não carece de realmente que oremos por ele, ou que sejamos sempre lembrando deles em oração. É por isso que nós temos listas de orações. Ninguém aqui em sua consciência diria que pode abdicar completamente da vida de oração, mas na prática é o que nós muitas vezes fazemos. Nunca reconhecemos isso, mas muitas vezes agimos assim por causa das nossas fraquezas. Eu creio que há algumas lições sobre oração na Bíblia que vão nos ajudar um pouco a entender isso, a entender, acima de tudo, o que o nosso Deus quer através da nossa vida de oração. Eu creio que nós podemos trocar alguns pensamentos a respeito disso. Sinceramente, irmãos, eu quero ouvir a sua opinião. Qual é a razão de oração que nós mais usamos? Qual é o nosso principal motivo de oração? Vamos ser sinceros. Talvez alguém diga assim, pastor, salvação de almas. A gente ora por salvação de almas. Mas dizer que isso vai ser o nosso principal motivo de oração, eu acho que isso está um pouco distante da realidade. Sinceramente, qual é a razão pela qual você mais ora? Diga. O quê? Saúde. Mas nós oramos para quê? Em relação ao quê na saúde? Quando tem enfermidade. A gente deseja que Deus faça o quê? Que altere aquilo, não é? Ninguém gosta aqui de estar enfermo. Ninguém gosta aqui de sofrer ou ter dor ou estar hospitalizado. Ninguém absolutamente gosta disso. E é bom que os irmãos respondam isso e dessa forma. Se você pode acompanhar comigo, 2 Coríntios capítulo 12, nós temos um exemplo tão importante para nós disso no apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim no verso 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E olha só o que ele faz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Eu entendo que realmente aqui envolve uma questão de saúde dele. E talvez essa questão que eu citei nessa manhã aos irmãos, de uma questão oftalmológica que atingiu o apóstolo Paulo, que realmente o fazia ser desprezado pelas outras pessoas. E o que ele fez diante da enfermidade? Ele fez o que se espera que qualquer um de nós faça. O que nós fazemos diante das enfermidades? Oramos. E ele diz aqui, 3 vezes pedi ao Senhor, desvie isso de mim. Eu entendo, ele compreende isso, ele diz, olha, isso está se tornando e é me dado como um espinho na carne, ou seja, algo que é para me envergonhar, algo que é realmente para me humilhar. Você já percebeu como é difícil chegar nessa compreensão? Diante da enfermidade, nós sempre pedimos o quê? Para que Deus tire aquilo. Sempre oramos para que Deus afaste de nós isso. Mas como é difícil entender que Deus também tem os seus objetivos diante de certas enfermidades que Ele permite na nossa vida. Quantas e quantas circunstâncias que nós enfrentamos de enfermidade são também enviadas pelo Senhor, permitidas pela autoridade dEle. Para quê? Pelo mesmo motivo de Paulo. Ele diz, olha, isso funciona como algo que me esbofeteia, para que eu não venha a me exaltar. É interessante que no verso 9 diz que Deus responde a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Então ele responde, porque quando estou fraco, então eu sou o quê? Isso é verdade em relação ao tempo que oramos por enfermidade? Sim.
Você já percebeu como nós nos tornamos crentes mais fiéis quando a enfermidade bate à porta? Você já percebeu como nós nos tornamos crentes mais assíduos no quarto secreto quando a dor bate à porta? E principalmente nós, pais, quando aqueles que nós amamos estão enfermos. Talvez para um pai e para uma mãe seja mais difícil encarar a enfermidade de um filho do que a sua própria enfermidade. Certa vez, um irmão em Cristo, já há muitos anos, ele havia se desviado da nossa igreja, nós orávamos constantemente por ele. E muito tempo depois, quando ele voltou para a igreja, ele veio nos dizer a razão por que ele havia voltado. Ele disse: olha, eu realmente estava revoltado com Deus quando eu saí da igreja, eu realmente me revoltei com coisas que aconteceram na minha vida. Muitas coisas aconteceram comigo durante esses anos que eu estive longe da casa de Deus. Mas eu nunca esqueço o que ele disse depois. Bastou que as mãos de Deus tocassem levemente em um dos meus filhos. O dia que Deus tocou a mão num dos meus filhos, eu não demorei um dia para voltar para onde eu devia nunca ter saído. É assim. Às vezes nós não entendemos a razão das enfermidades, mas Deus, ele tem uma razão e mostra isso com Paulo. E é interessante, Paulo diz que orou 3 vezes ao Senhor, e nós temos um outro exemplo disso em Mateus 26, com o nosso próprio Senhor, não é? O Senhor Jesus Cristo, na noite que ele foi traído, diz, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Depois, no verso 44, é repetido: e deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez. Será que Jesus foi fraco aqui? Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne. 3 vezes Deus disse não. O nosso próprio mestre ora 3 vezes por uma questão duríssima. Ele vai enfrentar a ira de Deus na cruz, e ele observa isso, o lugar onde o Pai o abandonaria. E ele por 3 vezes pede: Pai, se é possível, passa de mim. Isso não é fraqueza. A primeira coisa que eu aprendo em relação a isso é que em momento nenhum a Bíblia diz que é pecado orarmos para que Deus modifique circunstâncias que nos incomodam. Não, não é pecado isso. Eu não estou dizendo que você é fraco quando ora diante de uma enfermidade. Nunca. Eu não estou dizendo que você é fraco quando ora diante de circunstâncias que estão sendo difíceis para você. Eu não estou dizendo que você é fraco quando ora diante de fragilidades. Não, não é isso. Esse questionamento é parte da nossa natureza, a resposta é parte do amor de Deus. Nós somos assim mesmo. Muitas vezes nós em oração questionamos o nosso Deus. Você já fez isso? Sinceramente, você já questionou Deus nas suas orações? Você talvez tenha dito: olha, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo. Eu não estou entendendo nem porque o Senhor permitiu tal coisa, porque eu achei que realmente o Senhor jamais permitiria que isso acontecesse na minha vida. Deus permite. E há uma segunda questão aqui. Além de não dizer que não é pecado nós orarmos para que Deus modifique isso, a Bíblia também não diz que o Senhor sempre eliminará de nossa vida esse tipo de circunstância desagradável. Faça um exercício mental. Quantas pessoas na nossa igreja, nos últimos 10 anos, nós oramos pela enfermidade delas e Deus não as curou? Quantas pessoas nós fizemos cultos de oração? Nós nos reunimos nos lares, a liderança se reuniu e orou, e Deus não modificou o que estava acontecendo. Houve pessoas dessa igreja nos últimos 10 anos que nós dobramos os nossos joelhos diariamente, pedimos que Deus realmente mudasse aquela circunstância, e Deus não mudou. Há uma lição preciosa sobre isso em 1 Coríntios 10:13. Paulo vai dizer assim: não veio sobre vós, a palavra tentação aqui é provação,
não veio sobre vós nenhuma prova, senão humana. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina disso é, olha, aquilo que incomoda a sua vida, aquilo que realmente está fragilizando você, faz parte da experiência humana, não é algo extraterrestre. Tudo que você prova na sua vida faz parte da nossa experiência. Ele continua dizendo, fiel é Deus. E o que isso significa? Você já percebeu como nós temos nossas amizades e nossos contatos com outras pessoas? Por vezes, diante de algo que acontece, nós modificamos o nosso comportamento com uma pessoa. Olha, eu era muito seu amigo, mas diante disso já não sou mais tanto assim. Eu gostava muito de você, mas depois da última circunstância, já não gosto tanto assim. Agora, eu só quero que você pense uma coisa. E se Deus fizesse isso conosco? Se Deus dissesse, olha, eu sempre atendi as suas orações, mas depois do último mês eu estou repensando esse fato. Eu sempre atendi o que você me pediu, cuidei de você, supri as suas necessidades, olha, mas depois dos seus últimos hábitos de oração, realmente eu acho que eu vou mudar um pouquinho contigo. Sabe o que significa Deus é fiel? Que independente da nossa teimosia, Ele não muda. Ele é bondoso conosco o tempo todo. Independente das nossas falhas, independente das nossas fraquezas, da nossa fragilidade, Deus jamais muda conosco. Ele sempre será bom. Ele sempre atenderá as nossas orações para o nosso bem. Mas isso não significa que Ele é obrigado a tirar da nossa vida aquilo que não nos agrada. Ele não vos deixará tentar acima do que podeis. Olha que bênção Ele nos dá. Você já percebeu como determinadas coisas acontecem com alguns de nós e não com outros? Você já percebeu que há enfermidades que acontecem com alguns de nós e não acontecem com outros? Que há problemas na vida que acontecem com alguns e não acontecem com outros? É por esta razão, porque a capacidade de suportar é diferente de mim para você e de você para os outros. Não é igual. E Deus, então, apenas envia aquilo que nós somos capazes de suportar. E diante das nossas orações, Ele faz o quê? Ele dá uma promessa. Toda aprovação, toda dificuldade, ela vem num pacote completo. Junto com a aprovação, também a solução. Com a aprovação, dará também o escape. Ou seja, sempre que a aprovação vem, no mesmo pacote vem a solução, o livramento. Quer um exemplo disso? Lembra quando Israel estava realmente diante do mar, o exército egípcio atrás dele? Moisés ora, Senhor, e agora? O que fazemos diante de uma circunstância desta? E você lembra o que Deus respondeu para Moisés? Diz ao povo que marche para onde, meu querido? Para onde? E quem é que marcha para dentro do mar? Eu já não falei para vocês, marchem. Senhor, não sei se o senhor viu ainda, se o senhor percebeu aí de cima, o GPS está dando aqui na frente do Mar Vermelho. Rapaz, eu disse que marche. E depois que o primeiro pé pegou na água, as águas se abriram. O problema estava ali às costas e a solução diante deles, mesmo que seus olhos não pudessem ver. Assim é Deus. Com as provações também envia o escape, mas eu quero chegar nesse ponto, para que a possais suportar. Nem sempre Deus vai tirar da nossa vida aquilo que incomoda. Nem sempre Deus vai lhe livrar daquilo que lhe humilha, que abate a sua alma. Por vezes, Deus vai enviar forças para suportar. Talvez você vai passar a vida inteira com algo doendo no seu coração. Talvez você vai passar a vida inteira com um determinado tipo de enfermidade ou dificuldade, sem que Deus a tire de você. Mas Ele prometeu que Ele enviaria forças para suportar. Você entende isso? Que muitas vezes as suas orações são respondidas com o poder de Deus lhe fortalecendo em meio às lutas. Então, qual é a atitude correta diante disto? 2 Coríntios 12:10, o exemplo de Paulo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O que eu quero lhe dizer com isto?
A sua vida de oração não pode ser modificada, não pode ser enfraquecida pelos tempos de dificuldade. A sua vida de oração não pode ser abandonada porque determinadas coisas continuam como sempre estiveram. Aquilo que Jesus respondeu em Mateus 26, 39 é claro: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas ele diz: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então aqui entra a grande lição para a nossa vida. Nós oramos para que Deus modifique as circunstâncias, mas talvez o que Deus deseje modificar seja nós mesmos, não as circunstâncias. Você entende nas suas orações que a primeira coisa que Deus quer modificar não é aquilo que lhe incomoda, é o meu coração. Deus quer me mudar, e Deus usa das circunstâncias para mudar a minha vida. Você não abandona a vida de oração porque as circunstâncias estão difíceis. Você permanece orando porque há muita coisa ainda a mudar no seu coração. E conforme as coisas mudarem, você aprenderá aquilo que Paulo diz: porque quando estou fraco, daí que eu sou forte. Daí que realmente Deus demonstra o que Ele deseja de mim. Vocês falaram que as questões de saúde são um dos motivos pelo que mais nós oramos, não é? Mas você pode acrescentar algo a essa lista? Outra coisa que você ora muito, alguma coisa que está sempre na sua lista de oração. Filhos. Em relação aos filhos, o quê? Você tem o quê em relação aos filhos? Planos, desejos, é isto? Salvação. Mas sempre algo que nós desejamos. Você já percebeu exatamente isso? O tamanho que os nossos desejos ocupam na nossa vida de oração? Nós oramos pelas coisas que nós desejamos que Deus verdadeiramente realize. Não é um motivo constante nas nossas orações, é que o Senhor nos conceda aquilo que pedimos. E eu quero pensar um pouquinho com você sobre isso. Eu vou usar um texto que vai nos ajudar a entender um pouco disso. Mateus capítulo 21, você conhece esse texto. 19 a 22. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi dito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Deixa esse verso aí. Como é que você encara essa verdade? Como é que você olha para essa verdade aí? Sinceramente, você já se decepcionou com ela? A gente, quando está começando na caminhada cristã, a gente toma alguns tombos, né? Eu achava que era assim. Eu também achava algumas vezes que aquele versículo ali queria dizer coisas que eu imaginava que ele dizia, mas ele não dizia. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você sabe que muitas pessoas usam isso para determinar o que Deus tem que fazer. E para determinar que Deus é obrigado a me dar tudo aquilo que nós pedimos. Isso é tão interessante que esse verso é repetido, sabe quantas vezes no Novo Testamento? 6. 6 vezes Deus diz isto. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isto é verdade, é absoluta verdade. Agora, alguns poréns. Observe o primeiro deles. Tiago capítulo 4, versos 1 a 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, por quê? Porque não pedis. Então ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em quê? Uma das regras que Deus usa na nossa vida, e graças a Deus por isso, é que Ele não nos dá tudo aquilo que nós pedimos. Sabe por quê? Porque muitas das coisas que nós pedimos vão ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Se Deus lhe der o que você está pedindo, você coloca isso que Deus deu no lugar do próprio Deus no seu coração. Sim.
até mesmo um filho. Já pensou nisso? Vocês disseram que oram pelos filhos, eu oro também. Mas você já percebeu como nós temos facilidade de colocar os nossos filhos no lugar de Deus no nosso coração? O que ele está nos dizendo aqui é que Deus não vai nos dar nada que simplesmente é pedido para gastar nos nossos desejos do nosso coração, mas mais do que isso, naquilo que nós pedimos para simplesmente ocupar o lugar de Deus. Em Romanos 8, 26, Paulo nos mostra como Deus nos ajuda a solucionar esse problema. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Qual fraqueza? Que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Olha como Deus se preocupou com isso. Como nós não sabemos exatamente como pedir, Ele nos deu o Espírito, para que o Espírito nos ajude, porque o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo, Ele não somente nos ensina o que pedir, mas quando nós não temos realmente a compreensão do que pedir, Ele faz isso por nós, Ele intercede por nós. Você já buscou a Deus em oração, e as únicas coisas que aconteceram foram lágrimas? Você já foi orar, e a única coisa que você fez foi chorar? Isso não é incomum, e é uma experiência que todos nós passamos. O Espírito Santo nos ajuda quando nos falta forças para realmente interceder junto a Deus por aquilo que realmente é necessário. Esta resposta que Deus nos dará realmente aquilo que pedimos está ligado especificamente a uma pessoa, a Jesus Cristo e a sua vontade. Em João 15:7 ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, aqui ele está nos dizendo que nossos pedidos são atendidos por Deus Pai por causa da nossa ligação com seu Filho Jesus Cristo. E aqui nós temos que, talvez, desfazer um mal-entendido. Deus nunca atendeu a sua oração ou a minha porque eu mereci ou você mereceu. Às vezes nós pensamos assim, não pensamos? Eu tenho visto tanto esse tipo de coisa, e eu contei a vocês que vi um pregador na internet há poucos dias atrás orando assim: Deus, se eu ainda tenho algum crédito contigo, eu peço que o Senhor faça isso. Rapaz, eu não sabia que a gente tinha crédito com Deus. E agora eu fiquei com medo para saber se esses créditos meus já venceram ou não. Quem tem crédito junto de Deus? Jesus Cristo. E por que Deus responde às suas orações? Porque você crê em Jesus Cristo. E Jesus Cristo intercede por você. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo aquilo que estiver de acordo com a sua vontade realmente será feito por causa de Jesus Cristo. Deus responde às suas orações por causa de Jesus Cristo. Então, Ele nos ensina pelo seu Espírito que os desejos do nosso coração são atendidos exatamente quando? Quando nós aprendemos a nos contentarmos primeiro em Deus e depois nas outras coisas. Quer alguns exemplos? Salmo 37, versos 4 e 5. Deleita-te também onde? E Ele fará o quê? Concederá os desejos do teu coração. Verso 5. Entrega o teu caminho a quem? Confia nele, Ele vai fazer o quê? Ele fará, Ele responderá às suas orações. Quem é que vem primeiro nessa história? E talvez o maior exemplo disso esteja em Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, você conhece bem essa narrativa. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que nós aprendemos com Ana? Ela não pediu para si mesma. O que literalmente Ana está fazendo aqui é dizendo assim: Senhor, se tu deres, o Senhor é Deus, o Senhor pode. Se o Senhor não deres, o Senhor continua sendo Deus. Sabe quando os nossos pedidos são atendidos? Quando nós agimos assim. Sejam filhos, sejam questões na nossa vida, sejam questões na nossa saúde. Quantas vezes eu acompanhei crentes enfermos
que em determinado momento da sua enfermidade, eles oraram assim, dizendo: Senhor, se tu me curares, eu te amo, e se o Senhor não me curar, eu continuo te amando. Você lembra de Jacó? Senhor, se o Senhor fizer isso, 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 isso por mim, eu vou fazer isso, isso, isso pelo Senhor. Certa vez, debatendo com o pastor Jaime sobre esse texto, eu tinha um pensamento, ele tinha outro, eu disse: pastor Jaime, aqui realmente representa alguém incrédulo. Como é que ele faz isso, barganha com Deus, dizendo: Pai, Deus, se o Senhor fizer isso, isso, isso para mim, eu vou te devolver isso, isso, isso e isso. Eu disse: pastor Jaime, é um homem incrédulo aqui. O pastor Jaime disse: não, meu filho. O que nós temos aqui é igual eu e você, crentes imaturos. Jacó era só um crente imaturo, que não sabia realmente como pedir. Naquele dia eu mudei a minha opinião por causa daquilo que o pastor Jaime me ensinou. E ele usou um exemplo maior, ele me disse assim: você lembra de Jó? Se Jacó disse assim: eu vou fazer isso, 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 e o Senhor vai fazer isso e isso por mim. Jó vira e fala assim para Deus: ainda que tu me matares, eu vou adorar o Senhor. Não importa o que tu fizeres comigo, tu vais ser o meu Deus sempre. Quando que Deus concede aquilo que nós pedimos? Quando dar ou não dar aquilo que pedimos, não muda o lugar dele no nosso coração. Nós continuamos amando ele da mesma forma. Eu citei, irmãos, pessoas enfermas que acompanhei e que chegaram a essa conclusão. Irmãos que verdadeiramente pediram ao Senhor algo que para eles era muito importante e que Deus os concedeu quando eles entenderam que Deus era maior do que aquilo que eles pediam. Por isso, há uma terceira questão agora que nós temos que adentrar para terminar. Eu sei que nós oramos hoje pela manhã, hoje à noite, sobre os trabalhos desta igreja, sobre aquilo que nós estamos fazendo ali no Jardim Cerrado, aquilo que a equipe do pastor Romulo está fazendo lá em Cambé. Nós estamos sempre envolvidos, trabalhando. Citei a vocês as dificuldades que nós temos ali no Jardim Cerrado, as lutas para a salvação de almas ali, as lutas na nossa igreja. Agora, a dificuldade que enfrentaremos em Cambé, porque todas as vezes que o povo de Deus se levanta para fazer alguma coisa, Satanás se levanta também. Eu acho que ele se levanta antes de nós. Às vezes eu penso que ele se levanta de manhã mais cedo que nós, daí eu lembro que ele nem dormir, ele dorme. Ele não precisa disso. Ele está sempre pronto ali para se levantar contra nós. Eu quero usar um exemplo daquilo que um homem nas Escrituras fez para nos encorajar a orar pela obra de Deus que Deus tem colocado diante de nós como igreja. Eu vou ler aquilo que Esdras, capítulo 8, diz. Esdras está diante de uma dificuldade tremenda. Ele realmente assumiu o compromisso de reconstruir a cidade santa. Neemias reconstruiu os muros, agora Esdras quer reconstruir o templo. E olha só o que ele faz diante de um desafio desses em oração. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, que está lá na Babilônia, estava na Babilônia ainda, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Então nota o que ele diz agora: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Você notou o que ele disse? Eu disse: olha, eu apregoei um jejum antes de sairmos da Babilônia, para nós nos humilharmos diante do nosso Deus, para Ele nos dar um caminho seguro, porque realmente eu tive vergonha de depender dos homens para fazer isso. Se Ele pedisse para o rei da Babilônia soldados, cavaleiros, um exército, Ele teria recebido, mas Ele disse: olha, eu tenho vergonha de pedir isso, uma vez que estou fazendo isso diante do meu Deus. Olha a resposta dele: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Ele diz: olha, a mão do Senhor está pronto a nos agir em nosso favor. E ele repete muitas vezes isso: segundo a boa mão do Senhor nosso Deus que estava sobre nós. Então o verso 23 diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E o que aconteceu? Moveu-se pelas nossas orações. Eu nasci numa igreja apedrejada. Eu nasci numa igreja que foi fechada. Numa noite, depois dela ser apedrejada durante o culto de quinta-feira, o nosso pastor dizer assim para nós, que ele não ia mais nos reunir ali, porque ele tinha temor que um dia
nós viéssemos a ser feridos ali. Durante 8 anos, nós nos reunimos na cozinha da casa da minha mãe. E durante aqueles 8 anos, nós pedimos que Deus fizesse algo por nós. 8 anos depois, este último culto aconteceu quando eu tinha 13 anos, em 1988. Em 1995, 7 para 8 anos depois, um missionário passou pela nossa cidade, nos conheceu, voltou para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, um familiar dele que estava se aposentando, perguntou a ele se ele conhecia em algum lugar do mundo alguma igreja que estivesse orando e que necessitasse de ajuda para ter o seu templo. Ele disse: olha, acabei de passar lá pelo Brasil, numa cidadezinha, num bairrozinho, mal parece no mapa, lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu vi um povo que se reúne lá numa casa, e eu vi que eles oram pedindo que Deus faça alguma coisa por eles. Aquele homem se aposentou, e ele enviou $35 mil naquele ano, o que foi suficiente para nós comprarmos uma casa, desmancharmos a casa e construirmos a igreja que está até hoje lá. É literalmente isso. E moveu-se pelas nossas o quê? Orações. Vocês não concordam comigo que o resultado que tem sido obtido no Cerrado é porque já há muitos anos há um povo ali que ora a Deus por aquilo, e Deus se move pelas suas orações? A história dessa igreja está ligada a isso, que antes que o pastor Rômulo viesse como missionário para esse lugar, haviam pessoas que pediam que Deus enviasse alguém, e as mãos de Deus se moveram pelas suas orações. É assim que funciona. Às vezes nós pensamos que muita coisa depende de nós, que muita coisa depende do que nós somos capazes de fazer, que muita coisa ou que tudo depende do nosso poder, da nossa capacidade, daquilo que realmente nós somos capazes de realizar. E Deus está dizendo: as minhas mãos se movem em resposta à oração do meu povo. É assim que a coisa funciona. Tiago diz, o texto que lemos no início do culto, capítulo 5, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias é o maior dos profetas para os judeus. Mas como que ele começa dizendo? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando. Ele moveu as mãos de Deus pela oração. Em Mateus 17, Jesus nos dá um encorajamento ao dizer: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como? Às vezes você diz assim: não vale a pena. Não vale a pena gastar tempo com isso. Não vale a pena orar por isso. Jesus está dizendo que se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, que tamanho que é um grão de mostarda? Quase imperceptível. Direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Ele está dizendo assim: não é o tamanho da fé, é a presença dela. É a oração que crê no nosso Deus. Quando os apóstolos foram ameaçados em Jerusalém, em Atos 4, eles oraram assim, preste atenção na oração deles. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que eles fizeram? Oraram. Simplesmente oraram. Buscaram a face de Deus. Há grande poder nas orações. E não há limites às orações elevadas ao Deus eterno pelos seus filhos. É nisso que você crê? É assim que você entende? O que nos falta, e eu vou terminar com este pensamento, o que nos falta não são homens capacitados, o que nos falta não são homens desejosos, homens e mulheres desejosos de fazer o que Deus quer que eles façam. O que nos falta, muitas vezes, não são os recursos para que a obra de Deus seja realizada, mas, literalmente, o que nos falta é que nós não guardamos e não dedicamos tanto tempo em oração como nós devíamos dedicar.
A igreja é fraca ou forte, de acordo com o calo dos nossos joelhos. A avó da minha esposa, Dona Augusta, tinha calos nos joelhos. Certa vez eu perguntei por quê. Sua vida de oração pelos seus filhos e pelos seus netos era constante. E uma senhora já de mais de 80 anos tinha calo nos joelhos, porque entendia que aquele era o ministério dela. Nós já tivemos exemplos assim na nossa igreja também. Deus pode fazer muito por nós, irmãos, se nós estejamos realmente prontos a pedir que Ele faça, a orarmos para que Ele faça. A oração é a solução para a fraqueza do coração. A oração é a solução contra os ataques de Satanás. A oração é a solução contra nossas dúvidas e contra os males que se abatem sobre nós. Agora, eu comecei dizendo que isso é uma coisa muito particular. Eu não vou saber se você vai orar mais ou menos depois dessa mensagem, mas pelos seus frutos os conhecereis. As mãos de Deus se movendo mostram se nós somos uma igreja de oração ou não. Queira Deus que nós sejamos, para que este trabalho jamais seja abalado. Só há uma questão, que nós dobremos os nossos joelhos e oremos pela nossa igreja. Satanás está pronto a destruí-la, mas muito pode as orações dos justos. Oremos, essa é a vontade de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós reconhecemos o grande poder que há